Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, mais uma polêmica envolvendo a J.K. Rowling e agora com o Felipe Neto entrando no meio, né? Bom, a J.K. ela fez um tweet reagindo a uma notícia lá da Escócia e gerou uma certa polêmica, porque novamente ela foi acusada de ser transfóbica e o Felipe Neto deu a sua opinião. Ele tweetou o seguinte, vou ler aqui para vocês. Eu não sei o que aconteceu na vida da J.K. Rowling, mas é completamente incompreensível que ela decidiu atacar mulheres trans como objetivo de vida, lutando para que não sejam consideradas mulheres. Caraca, a mulher fala disso muito raramente, só quando acontece alguma coisa, né, como aconteceu agora. No resto, ela vive falando dos livros dela, das crianças que mandam desenhos para ela, enfim. Bom, gente, é disso que vamos falar aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer que tem o canal lá no Instagram e a galera do Instagram não esquecer de vir aqui e se inscrever no canal. O que ela disse exatamente foi o seguinte, inclusive eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. A notícia fala sobre o seguinte... há uma nova lei, né, para ser aprovada lá na Escócia, onde a autoidentificação de gênero ficará facilitada, né? As pessoas não vão precisar ter exame, não vão precisar nada, apenas se autodeclarar, né? Por exemplo, um cara que se identifica como mulher, ele simplesmente se declara como mulher e tá tudo certo. E aí a polícia foi questionada em relação a isso, como que isso seria. Em alguns casos a polícia respondeu e ela reagiu da seguinte forma. Ela tweetou: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O indivíduo penalizado que estuprou você é uma mulher. Porque foi justamente essa a pergunta que foi feita, né? Como se daria isso? Suponhamos que um homem cometa estupro, por exemplo, né, contra uma mulher. Se ele na hora se identificar como mulher, como agiria a polícia? E o chefe de polícia respondeu dizendo que ele seria tratado como uma mulher, né, que ele iria inclusive para um presídio feminino. Foi a isso que a J.K. Rowling reagiu, no que ela está muito certa. Eu vou ler alguns trechinhos aqui da notícia para vocês entenderem melhor esse esquema aí. Gente, é tudo via tradução do Google Tradutor, tá? Mas o The Sun, lá da Escócia, ele fez uma matéria e o título é o seguinte: policiais devem registrar estupros cometidos por mulheres se o agressor se identificar como mulher. E aí o ex-secretário de Justiça Kenny MacAskill classificou como um absurdo isso. E aí o chefe assistente Gary Rich, da polícia, expôs uma série de cenários em que um estuprador pode ser registrado como uma mulher, incluindo quando uma pessoa nascida do sexo masculino, mas que se identifica como mulher e não tem um certificado de reconhecimento de gênero completo, e em seguida comete estupro. Esse é um exemplo, né? A pessoa seria considerada mulher e seria preso como tal. E aí esse ex-secretário de Justiça, o MacAskill, que agora é um deputado, criticou dizendo: como advogado por 20 anos e secretário da Justiça por quase 8, eu vi alguns absurdos jurídicos, mas esse ultrapassa todos e é perigoso. É fisicamente impossível e tem a ver com o dogma que anula o bom senso. E é verdade. E aí algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas isso é uma hipótese muito remota. Não é uma hipótese muito remota e eu posso provar. Tá? Uma pesquisazinha rápida no Google mostra pra gente que já existiram vários casos como estes, não na Escócia, não necessariamente na Escócia, mas em vários outros lugares. E se já aconteceu em outros lugares, por que não aconteceria na Escócia, depois dessa facilitação toda, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vamos ao primeiro. Bom,
Esta daí é Emily Claire Harry, de 50 anos. Ela foi condenada no ano passado por 5 acusações, incluindo o ataque com bomba, destruição de propriedade religiosa e uso da força para dificultar a celebração do culto. Ela liderou um ataque à bomba em uma mesquita. Vocês estão entendendo? E durante o processo, ela se identificou como uma mulher trans. E essa pessoa foi condenada a 53 anos de prisão. Mas o pedido da defesa é que, como ela é considerada uma mulher, que ela vá para um presídio feminino e tenha sua pena reduzida a 30 anos. A promotoria recorreu, eu sinceramente não sei como ficou esse caso, então eu não sei o que aconteceu, se realmente a promotoria conseguiu que ela não fosse enviada para um presídio feminino, não sei, mas vocês viram aí a foto da pessoa, né? Mas tem outros casos. Essa daí é Jacinta Brooks, 41 anos. Ela pediu a uma menina de 12 anos que enviasse fotos indecentes para ela. E essa já foi a 3ª vez que ela comete esses abusos contra crianças. Brooks, que se identifica como uma mulher e era anteriormente conhecido como Duncan Smart, já enfrentou os tribunais por fazer sexo com alguém menor e por abuso infantil. E não para por aí, temos mais. Esta daí é Karen White. White entrou no sistema prisional do Reino Unido como transgênero. No entanto, apesar de se vestir como mulher, o homem de 52 anos não havia se submetido a nenhuma cirurgia e ainda era legalmente um homem. Ela foi acusada de pedofilia, foi condenada à prisão por lesões corporais graves, roubo, estupros múltiplos e outros crimes sexuais contra as mulheres. Inclusive, ela cometeu estupro dentro da prisão. Inclusive, durante um período de 3 meses na prisão feminina, ela abusou sexualmente de 2 outras presidiárias. E temos mais um caso isolado. Essa é Tara Pershaw, 53 anos. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por 2 agressões sexuais e declarada como criminosa perigosa. Ela agrediu também sexualmente uma adolescente e uma jovem lá em Toronto, no Canadá. E essa daqui é Carrie Cooper. Ela tem 11 acusações de atentado ao pudor histórico contra crianças em Hertford, na Inglaterra. Cooper já havia sido condenada por estuprar uma garota com menos de 14 anos em 2011. Por esse crime, Cooper foi presa por 14 anos e 4 meses. Bom, esses foram os casos isolados que eu pesquisei assim muito rapidamente no Google, tá? Porque se a gente pesquisar mais, a gente vai encontrar centenas desses casos. É claro, gente, que, por exemplo, aqui no Brasil, isso não é muito comum, né? Casos como esses não são muito comuns aqui no Brasil. Mas lá na Europa, nos Estados Unidos, isso é comum. Porque essas pessoas, elas encontram essas brechas e elas aproveitam, é óbvio, né? Isso é muito óbvio. E outra, se vocês acharem que isso é invenção da minha cabeça ou de quem é contra as pessoas trans, que não é o caso, procurem por autoginefilia, tá? Eu vou deixar escritinho aqui o termo para vocês depois procurarem no Google do que se trata e por que nós temos tantos casos de homens que mais tarde se descobrem trans, se identificam como mulher e continuam se sentindo atraídos por mulheres. Aliás, se autodeclaram como lésbicas, tá? Então, assim, a J.K. Rowling, ela não atacou trans. Ela não está falando das mulheres trans, ela não está falando que as mulheres trans irão estuprar outras mulheres na cadeia, ela está falando desses casos, desses homens que se aproveitam das brechas da lei para se autodeclararem mulheres e irem para esses presídios femininos, com o intuito de estuprar as outras mulheres. Até não, né? Pode até ser que alguns não. Mas é óbvio que é muito mais fácil você, sendo um homem, ficar preso no presídio feminino. Não é? A violência é muito menor,
né? Lá você não vai correr o risco de ser estuprado por outros presos, de apanhar de outros presos e até de ser morto por outros presos. E é claro que terão aqueles que, obviamente, irão se aproveitar disso também para abusar sexualmente de outras mulheres. Não é verdade? Então a JK não está atacando mulheres trans, ela está atacando essas mulheres trans em específico. É disso que ela está falando. Eu lembro de ter lido em algum lugar, é que eu procurei e não encontrei. Ela, inclusive, falando que isso era para proteger, inclusive, as mulheres trans que estão nos presídios, porque, afinal de contas, elas também podem ser atacadas por esses agressores sexuais aí. Então, Felipe Neto, então todas as outras pessoas que gostam de ficar repetindo essas frasezinhas prontas para lacrar, para ganhar biscoito na internet, para ganhar like, prestem melhor atenção no que vocês estão dizendo, até porque, Felipe Neto, você é um cara que vive sendo vítima de cancelamento nas redes por fake news. E tá caindo nessa, querido, fazendo a mesma coisa. Por que não foi lá procurar para saber do que ela estava falando? Não é? Porque ela não esconde nada, ela dá a cara a tapa mesmo, ela se expõe, ela se manifesta de acordo com aquilo que ela acredita e ela está certa. Sabe, vocês podem discordar de várias coisas, mas aqui ela está certa. É isso mesmo. Sabe, a preocupação não é só dela. Vejam que o ex-secretário de Justiça de lá também tem essa mesma preocupação. Não é só ela, é um monte de gente que está preocupado com isso. Sabe, porque quiseram facilitar uma lei, mas não pensaram lá na frente, nas consequências disso. Facilitar esse tipo de coisa é facilitar que crimes aconteçam. É simples. E não venham com esse papinho de que são casos isolados, que isso não vai acontecer, porque eu acabei de mostrar o quanto é fácil provar que isso já acontece. Então a gente precisa baixar um pouquinho a bola e ser mais adulto. Principalmente gente como o Felipe Neto, que tem uma visibilidade gigantesca, que é um dos maiores influenciadores que a gente tem. Olha quantas pessoas estão sendo influenciadas por isso, por ele dizer que ela foi transfóbica. Essas pessoas não vão procurar saber se ela realmente foi, vão acreditar nele, né? Assim como ele está se deixando levar. Seja mais adulto, Felipe Neto, e vocês também sejam mais adultos, tenham mais critério, tenham mais filtro, sabe? Vamos procurar saber por que estão falando isso, vamos procurar saber quais são os motivos dela. Essa é uma mulher bilionária, vocês acham que ela ia entrar numa polêmica dessas à toa? O que ela ganharia com isso? Nada, muito pelo contrário, ela teria muito a perder. Já perdeu a paz, ela já foi vive sendo ameaçada de estupro, vive sendo ameaçada de assassinato, até o endereço da casa dela e dos filhos já foi exposto na internet. Então ela tem muito mais a perder, sabe? Então ela não faz isso de graça, porque ela quer, sou transfóbica, não é isso. Ela está lutando pelo que ela acredita, ela está defendendo as mulheres e os direitos das mulheres, no que ela está muito certa. Porque isso é realmente muito perigoso, sabe? Vamos então começar a prestar atenção nisso, da gente procurar saber o que está acontecendo. A internet também serve para isso, para a gente pesquisar, para a gente procurar a fundo, para a gente entender o que está acontecendo. Não é só ouvir dizer e sair reproduzindo, não. Tá bom, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.